Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francine Rodrigues, poeta de Belo Horizonte, e eu tô aqui para gravar esse vídeo para falar um pouco da minha experiência como escritora com as minhas publicações. Bom, eu tenho 36 anos, sou de Belo Horizonte, sou poetisa, sou escritora, tenho 2 livros publicados, o Veros Versos, que foi meu primeiro livro publicado, e o Versos Tortos, que é esse aqui atrás. Bom, eu escrevo desde os meus 15 anos, mas só tive coragem de mostrar os meus versos em 2016, quando eu participei de um concurso literário, né, pela Vivar Editora Nacional, um concurso onde eu tinha que enviar uma poesia e se ela fosse selecionada, ela seria publicada. Então, eu estou aqui para poder falar um pouco sobre a minha experiência como escritora e eu escolhi falar sobre os Veros Versos, que foi meu primeiro livro publicado. E esse livro eu tenho um grande carinho por ele. Ele foi publicado em 2018 pela editora Gregory de São Paulo. É um livro que ele mistura prosa e poesia. Dentro do estilo livre que eu utilizo, né, também vocês vão encontrar neste livro versos de todas as formas métricas. Então, é um livro muito caro para mim, porque, além de ser o meu primeiro livro, é um livro que eu acabo por mostrar, né, para todo mundo um trabalho que estava guardado e registrado desde a minha adolescência. Esse livro é um livro que contém as minhas memórias mais íntimas poéticas, porque eu comecei a escrever, como eu já falei anteriormente, com 15 anos de idade, no ápice da adolescência, quando há essa mistura de hormônios, há muita confusão, muitas mudanças físicas, né? Psicológicas, mentais. Então, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva e nunca tive muita coragem de me expor, de me abrir. Então, eu criei esse subterfúgio que foi a escrita na minha vida. Então, comecei a escrever, a registrar as minhas impressões sobre o mundo, as minhas impressões sobre as pessoas, de um modo geral, as minhas experiências na escola, com a minha família, né, os meus dilemas, os meus dramas. E quando eu me vi adulta, né, eu sempre tive muita vergonha de mostrar os meus escritos, né? E realmente você abrir, né, a sua intimidade, mostrar aqueles sentimentos mais, né, íntimos e aqueles sentimentos guardados é uma coisa que demanda muita coragem. Quando o processo de publicação desse livro ele foi muito interessante, porque na verdade, como eu falei, comecei a escrever lá na adolescência e eu não tinha uma carreira como escritora da adolescência até a fase adulta. Eu escrevia para mim mesma e ia registrando isso e guardando. Quando foi o ano de 2016, né, eu tinha 32 anos de idade e a escrita ela estava muito mais presente no meu dia a dia. Sempre que tinha alguma coisa que me incomodava ou que me causava alegria, que me deixava confortável ou mesmo desconfortável, eu parava o que eu estava fazendo para poder fazer esse registro, para anotar. Sempre fui muito de anotar. Com as tecnologias também eu comecei, eu baixei, né, no meu telefone, eu fiz o download de um aplicativo de bloco de notas para facilitar esses registros. Bom, em 2016 eu estava ali na reta final da faculdade de Direito, eu sou formada em Direito, e no site da faculdade, olha como é que é engraçado isso. No site da faculdade, eu
comecei, né, a navegar quando eu me deparei com um anúncio ali, né, uma publicidade do concurso nacional Novos Poetas, da Vivara Editora Nacional. Bom, quando eu me deparei com aquele concurso literário, logo fiquei interessada, porque eu já me imaginei assim, ganhando o concurso e sendo reconhecida, né? Só que ao mesmo tempo eu fiquei um pouco preocupada, porque ia ser a primeira vez que eu ia mostrar os meus escritos. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa para a escrita, para escrever opiniões, para fazer crônicas, para fazer críticas, né? O Facebook é um lugar maravilhoso, né? Para você fazer isso, né? Existem lá muitos cientistas políticos, psicólogos, muitos médicos, muitos profissionais de todas as áreas, né? Guardadas as proporções, claro que isso é uma brincadeira, mas no Facebook, o Facebook, na verdade, as redes sociais, elas te encorajam a escrever, a se soltar mais. Eu sempre fui uma pessoa de emitir as minhas opiniões lá na rede social. Quando eu me deparei com essa possibilidade de participar de um concurso, uma coisa formal, eu não pensei duas vezes. Era um concurso literário, onde os concorrentes enviariam uma poesia a ser julgada e, caso fosse selecionada, ela entraria na antologia de 2016, Concurso Nacional Novos Poetas. Bom, acontece que eu não tinha uma poesia pronta. Eu sempre escrevi nos cadernos, eu sempre registrei as minhas memórias, as minhas insatisfações, as minhas inquietudes, as minhas inquietações todas, mas nunca foi em formato de poesia. Então eu tinha um problema em mãos. Né? O que eu ia fazer? Porque a data do concurso já estava em andamento, eu tinha que encaminhar, naquela semana eu tinha que enviar esse vídeo. Então eu não tinha essa poesia. O importante salientar é que você nunca pode achar que você não consegue fazer alguma coisa. Eu não me considerava uma escritora, uma poeta, uma poetisa, mas eu me propus a fazer, a mostrar. E eu queria que fosse um verso que levasse uma mensagem. Sempre na minha escrita eu quis levar mensagens, mostrar minha opinião, mas também ajudar, auxiliar de alguma forma, deixar uma sementinha ali plantada para florescer em alguém coisas boas, coisas bacanas. Então, naquela semana foi uma semana difícil, eu precisava mesmo transformar os meus escritos, né, em um poema, né? E deu certo. Eu consegui pegar alguns escritos ali, né, mais recentes para a época, e fiz um poema, né? Converti em poema. E encaminhei para a Vivara Editora Nacional. Quando eu encaminhei por e-mail, né, minha inscrição, eu fiquei com aquela dúvida. E agora? Será? A gente sabe o quanto é difícil publicar no nosso país, né? A gente sabe que é muito complicado a gente viver da escrita. Há pouco incentivo, há muita taxação sobre os livros, há taxação nos outros materiais utilizados para impressão de livros, a mão de obra, enfim, tudo é muito difícil. Mas eu tinha aqui dentro, guardada aqui dentro, aquela pretensão, sabe? De que ia dar certo, eu seria selecionada de alguma forma, e se eu não entrasse para aquela antologia, em algum momento aconteceria. Bom, eu acho que foram aí, então, uns 2 meses de espera até eu receber o resultado do concurso e lá estava o meu nome. Eu fui selecionada para a publicação da antologia. Foi uma felicidade muito grande. Um misto de sentimentos, porque eu não sabia o que seria de mim a partir daquele momento que eu expus os meus versos. E aqueles versos eram versos de libertação, eram versos de renovação, de uma vida nova, porque eles foram feitos para marcar o final de uma fase da minha vida e o início de uma nova fase. E é uma coisa muito íntima, porque esses versos, eles são, esse poema, ele é baseado na minha vida. Então eu precisei expor isso, né, uma coisa íntima minha, e fui selecionada, e aí eu encarei essa, né.
saiu no livro Antologia de 2016, do Concurso Nacional Novos Poetas da Vivara Editora Nacional. E a partir daí, algumas pessoas, eu tive direito a 10 exemplares, porque houve um investimento, né, para a impressão desses livros, e eu recebi esses exemplares e eu fui presenteando as pessoas mais próximas. E todo mundo me deu um feedback maravilhoso. Francine, você precisa escrever. Escreva mais, publique o seu livro. Bom, publicar o meu livro. Mas que grande desafio, que pretensão. Bom, eu não fiquei quieta. Eu comecei a produzir muitas poesias, muitos poemas. E aquele ano de 2016, até esse livro aqui, Veros Versos, sair, muita coisa aconteceu. Muita coisa forte na minha vida pessoal. Perdi a minha avó com câncer. Foram 9 meses de luta, sendo 4 meses de hospital e 5 meses de casa. E nesse momento, eu voltei todas as minhas atenções para o cuidado dela. Porque a minha avó ela me criou junto com a minha mãe. Então, ela é uma referência na minha vida importante junto com a minha mãe. Então, eu precisei voltar todas as atenções para o cuidado e depois retomar esse projeto. Mas eu não deixei de escrever. Esse livro, ele conta as minhas memórias afetivas de infância, adolescência. É uma mistura e dessa nova fase da minha vida. A temática são versos diversos. Veros Versos. Esse nome é uma mistura, né, de veros da palavra, né, verdade em italiano. É como se eu quisesse fazer uma brincadeira com a minha origem, a origem da minha família, que tem uma origem italiana, por uma ramificação. E eu sempre gostei, me identifiquei muito com o idioma, com as comidas típicas, com essa herança mesmo, né, ancestral. E versos diversos, veros versos, os versos da verdade, da minha verdade. Na capa a gente vê um cérebro e um coração. Razão versus emoção. Esse livro é muito sobre isso. Então essa é a temática. Poesias do dia a dia, poesias subjetivas, poesias que fazem algumas críticas, poesias diversas sobre o amor, sobre família, sobre a saudade. É um misto. Esse livro, ele é uma grande felicidade na minha vida. Bom, e aí, falando sobre essa questão do livro ser uma felicidade na minha vida, a motivação, o que me levou a escrever foi justamente esse momento do pós-cuidado, né, da minha avó, que foram 9 meses de cuidado exclusivo, dedicação exclusiva. Eu larguei tudo da minha vida para ajudar a minha mãe nessa missão tão bonita. Então esse livro eu dedico para minha avó, Expedita Barbosa de Oliveira, mulher, uma pessoa especial demais na minha vida. Então a principal motivação que me levou a expor os meus versos, né, primeiro, foi ter entrado, né, sido selecionada no Concurso Nacional Novos Poetas da Vivara Editora Nacional, que eu serei eternamente grata a essa iniciativa deles, e ver o meu potencial, ver as pessoas dizendo para mim: Francine, parabéns, você tem talento, escreva mais, publique o seu livro. E infelizmente a minha avó, ela não pôde ler nenhum poema meu, porque ela foi acometida dessa doença. O livro da antologia saiu, ela já estava acamada, ela não tinha condições de ler, mas eu falei para ela na ocasião, eu tenho certeza que ela ficou muito feliz. E então a segunda motivação é essa homenagem que eu presto para minha avó, Dona Dite, porque você ter coragem de expor os seus sentimentos, você mostrar quem você é, né? É muito grande isso, para ficar, né, dentro da gaveta, para ficar guardado dentro de cadernos, né? As poesias, eu acredito que a poesia ela é uma excelente ferramenta no aprendizado, na sensibilização das pessoas, né? A gente
a ensinar através do exemplo, aprender através do exemplo a sermos melhores, pessoas melhores, mais sensíveis, ver as belezas não óbvias do dia a dia, olhar para o lado e ver no outro, enxergar no outro que ele é seu irmão, que ele é uma pessoa, ele merece o respeito. A poesia está aí para mostrar todo o lado da sensibilidade, da humanidade, tão necessárias nesse mundo caótico que a gente vive. E a pandemia veio e mostrou o quanto somos sensíveis, o quanto somos frágeis, e essa é a principal motivação, né? Foram 2 motivações que me levaram a escrever esse livro, meu primeiro livro, Veros Versos. Fazer essa homenagem para minha avó, que ajudou minha mãe a me criar, e mostrar para as pessoas que a gente pode ser melhor. Bom, a poesia, ela me salvou, eu digo que ela me salvou, literalmente, pois através da poesia eu me encontrei, eu me reencontrei, eu existo, eu posso. São muitos os verbos, né, que eu posso utilizar aqui para dizer o quanto a poesia me faz bem. Porque com a poesia eu mostro o mundo que eu idealizo para as pessoas, o mundo que eu quero deixar para os meus descendentes, que eu quero que os meus pais vivam nesse mundo. É um mundo que é mais amoroso, que é mais afetuoso, é mais sensível. Eu acho que, como escritora, eu posso dizer que o meu primeiro objetivo é inspirar as pessoas. Eu preciso inspirar as pessoas, né? Eu estou para dizer que a venda do livro, ela nem entra como um objetivo. Porque a gente sabe dos problemas que o nosso país enfrenta para levar cultura, para levar mais livros, educação, né, para as pessoas, né? A gente sabe quantas escolas estão defasadas, as escolas públicas, quanto o Estado, a máquina do Estado está encharcada, está inchada, né, de folhas de pagamentos gordas, né, de cargos aí vitalícios, e a gente sabe o quanto sobra de verba para a educação. Então, a gente sabe que há muitos problemas, mas a gente precisa ser a solução. Eu sempre digo isso. O problema já tem demais, então a gente foca na solução e vai em frente. A gente precisa cuidar das nossas crianças, né? Porque elas são o futuro do nosso país. Lá atrás foi plantada uma sementinha por vários professores meus, e dessa sementinha, né, dessa inspiração, eu surgi escritora, poetisa, produtora de conteúdo para levar a literatura adiante. Então, é isso. Esse livro é um livro muito caro e eu quero aqui ler este primeiro poema chamado Quem Sois Vós, que foi o primeiro poema que eu escrevi, né? Como eu já contei, eu não tinha um poema formado, eu tinha um emaranhado de letras, de papéis, de escritos, né? E aí, quando eu me vi eu me propus esse desafio de entrar nesse concurso literário da Vivara, eu precisei criar um poema, formato, né? No formato poético ali. Então, eu vou ler para vocês Quem Sois Vós, de minha autoria, que está aqui no Veros Versos, na página 11. Quem sois vós, que hesita habitar a felicidade, que reside no pranto e jamais admite vaidade, ama não se amar e oculta de si tua verdade, caminha por medo de abrir mão da saudade. Sou eu quem decide esquecer e viver, plantar jardim, florescer, arriscar, ser, resplandecer. Certamente que és impávido, safo, tua vontade de ser é nítida, mas tua arrogância critica qualquer apelo de paz pela vida. Sim, cada dia deixado para trás leva aos poucos a memória fugaz,
O vento que toca a tua pele não se move e não deixa senão escapar o teu medo, medo de amar. Obrigada, gente. Este é o poema Quem Sois Vós, que está aqui no meu livro Veros Versos. E eu contei um pouco aqui para vocês sobre esse processo de criação, sobre quem é a Francine Rodrigues, escritora, e eu gostaria de deixar aqui os meus contatos, né? Eu sou uma pessoa que produzo conteúdos, eu tenho o Instagram, lá no Instagram eu sou @escritora Francine Rodrigues, e eu tenho um projeto que é um grupo de poetas, que é Poetas de Minas Gerais, que é o nome do grupo, e esse grupo tem mais de 40 poetas, agitadores culturais, escritores, e a gente reúne nesse momento, né, desde março, a gente está reunindo virtualmente para organizar iniciativas para levar a literatura, para levar a poesia adiante. A gente tem um projeto que eu idealizei, que começou no dia 15 de abril desse ano, né, que é o Sarau Live de Poetas. Foi um sarau que foi transmitido do dia 15 de abril de 2020 até o dia 12 de novembro de 2020. Foram 7 meses no ar, foram mais de 3.500 visualizações, 30 edições desse evento, que apresentou músicos, que apresentou escritores, poetas, ilustradores, artistas de modo geral, da comunidade, tanto aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, quanto da Bahia, quanto de outros estados do Rio de Janeiro, de São Paulo. Foi um projeto muito bonito e a gente queria levar mais música, poesia em tempos de pandemia. Então, tá lá no meu canal, Francine Poeta. Se você quiser, tiver interesse, procura, se inscreva, que é muito bacana. Lá eu levo sempre um conteúdo, uma informação, alguma coisa sobre cultura, arte, poesia. Outra iniciativa também que eu, como escritora, me vi na obrigação de desenvolver foi um podcast. Ele foi criado no dia 21 de abril de 2020, nesse ano, também no auge, no ápice da pandemia, que é o PoetaCast, que está nas maiores plataformas digitais e também no YouTube. Se você quiser acompanhar, fica à vontade. É um podcast onde eu levo os meus versos, eu apresento informações super importantes para a comunidade, para os escritores, e também eu apresento parceiros, pessoas com as quais eu tenho admiração, eu tenho respeito pela carreira e gosto muito. Então eu vou apresentando as pessoas, a carreira, faço ali dou uma de jornalista para fazer uma entrevista ali com essas pessoas. Então esse podcast é muito legal. E é isso, eu tenho diversos projetos, se você quiser, meus contatos, é só entrar no Instagram, @escritora Francine Rodrigues. Um projeto legal também é o Veros Versos, que é homônimo, né, a esse livro. Deste livro aqui derivou esse projeto Veros Versos, que é de arrecadação de livros para doação para escolas e instituições carentes, ONGs, pessoas que não têm condições de comprar esses livros. E o projeto vai muito mais além. Ele leva essa iniciativa da poesia para dentro das escolas, através de oficinas, leituras, não só a doação dos livros, mas oficinas, leituras, produção de textos com os alunos, né, e a comunidade que tiver interesse. Então é um projeto que está aí em execução desde o início do ano passado, é muito legal, e é isso. Você vai me encontrar lá no Instagram e você vai poder saber um pouquinho mais sobre a minha carreira. E é isso, gostaria de agradecer aqui essa iniciativa do Cefet MG, dizer que é muito legal apresentar para a comunidade, os escritores, né, a importância de você mostrar o trabalho dos escritores locais, contemporâneos, né, que estão aqui vivos, precisando de terem o seu incentivo, de serem apoiados. Muito obrigada, e é isso. Me sigam nas redes sociais. Um abraço.